muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade de tempo, principalmente. Sei que essa época do mês já tem que começar a preparar a folha, se preparar para as entregas. Muito obrigada mesmo pela dedicação de vocês de estar aqui. Então, agora vamos começar. Para quem está aqui, gente, esse Você Pode, ele vai ficar gravado para que vocês possam assistir quantas vezes forem necessárias. E o papo de hoje é sobre cultura organizacional. Se a gente vai falar de cultura, a gente quer falar com quem entende, com quem passou pela dor, com quem está evoluindo com a nossa plataforma. Então, Cris, vou pedir para você, antes de tudo, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da história da Maltone, para a gente começar aí o nosso Você Podcast. Bem, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer o convite da gente contar um pouco da nossa história, que eu acredito que seja muito importante a gente dividir, porque a gente soma e a gente aprende sempre um com o outro. Bem, a história da Maltone Contadores, eu trabalho na Maltone há 15 anos, sou sócia há 10 anos da empresa, e num primeiro momento nós estávamos focados em consultoria, em projetos de consultoria de implantação de sistema, em projetos de descrição de normas e procedimentos, até que chegou um momento de tantos clientes nos perguntarem o porquê que a gente não tinha um escritório de contabilidade. Nós decidimos fazer um plano de negócio, decidimos estudar o que era ter um negócio de contabilidade, e a partir daí a gente viu que era uma grande oportunidade no mercado, levando em consideração uma frase que talvez os meus colegas aqui, contadores, tenham a prática de ouvir muito, que o contador é um mal necessário. A partir daí, a gente começou a quebrar esse comentário, porque não é possível. A contabilidade ela é muito importante na vida dos clientes. E por que se tem o contador como um mal necessário? Foi baseado nesse pilar que a gente veio desenvolvendo um programa nos últimos 10 anos de realmente mostrar o quanto o contador pode ser um parceiro do cliente, o quanto ele faz a diferença na vida do cliente, desde que o cliente esteja interessado a ter uma contabilidade de qualidade. E ao longo desse período, nós passamos por várias etapas, desde a parte de contratação de sistema RP, e viemos aprendendo a contabilidade na prática, com relação aos sistemas operacionais do governo, aos sistemas que são conectados para a gente poder rodar todas as nossas rotinas de folha de pagamento, de parte fiscal, obrigações acessórias, dentre as diversas que existem. Eu digo muito que não sei se vocês já viram esse Contador Revoltado, que é um Instagram, ele é maravilhoso, que ele fala muito do dia a dia da contabilidade, é aquilo mesmo que a gente vive. Para quem não conhece, eu acho que é até uma forma de rir um pouco do dia a dia da contabilidade. E, na verdade, a gente veio com muita seriedade buscando quebrar esse estereótipo e passando a ser parceiro do cliente. Então, foi realmente um grande desafio, e a gente chegou num momento em que a gente começou a se esbarrar na seguinte situação. Nós hoje montamos uma empresa, cada vez mais era mais planilhas de Excel, mais controles a serem realizados. Nós trabalhamos diariamente com risco, com a possibilidade de esquecer de enviar uma obrigação acessória, de esquecer de alguma demanda que seja solicitada pelo cliente, fora as demandas que vão surgindo de acordo com cada atualização do governo, e a gente começou a sentir que a gente estava numa corda bamba muito fina, que antes ela era larga, ela começou a ficar muito fina, e a Tainara, que está comigo, trabalhando com a gente aqui há 5 anos, eu falei, Tainara, nós temos um grande desafio, precisamos encontrar um sistema que venha a atender a gente no que diz respeito ao controle de processos do nosso escritório de forma ampla. Não me vem trazer um que só atende o fiscal, que só atende o DP. Não, eu quero como gestora da empresa, que eu possa ver tudo. Eu quero ver tudo, se eu estiver no escritório, se eu estiver na rua, se eu estiver de férias, eu quero poder acompanhar e estar junto com vocês. Foi aí que veio, graças a Deus, que a gente encontrou o G-Click, e que realmente eu posso dizer que o G-Click mudou a vida do nosso escritório. Hoje, a percepção que a gente tem das informações
a qualidade da informação ela é infinitamente melhor do que a gente tinha. Isso eu estou falando de... A gente contratou a G-Click em novembro. Então, assim, a gente consegue perceber, depois de um período de implantação, que ele é um período um pouquinho sofrido, que demanda atenção, realmente a gente chega agora num momento em que a gente começa a colher os frutos de uma excelente implantação do G-Click. Ai, que bom, Cris. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que você acha que foi fundamental para essa mudança de chave internamente? Porque muitas vezes a gente escuta a galera comentar que a base operacional, ela sente muito mais quando você faz a implementação de uma ferramenta de gestão de processos, para não ter aquela ideia de que é uma ferramenta de monitoramento, de que você não está ali só para tomar conta do serviço dele, sim que você quer ter um ganho como um todo. Como que você acha que foi essa virada de chave? Bem, a gente aqui na Maltone tem uma cultura de realmente trabalhar em conjunto com todos, em projetos em que a gente entende que vai mudar significativamente a rotina do dia a dia da nossa equipe. Quando nós começamos a implantar o G-Click, primeiro nós tivemos uma reunião entre os sócios, com o que a Tainara nos apresentou, nós decidimos a contratação do sistema e, imediatamente, nós começamos a montar uma implantação, onde, no caso, a Tainara foi a responsável pela implantação, de realmente ver o que a G-Click nos disponibilizava, de um esqueleto já pré-pronto, e trazer para a nossa realidade o que seria mais adequado para o processo que a gente tem aqui dentro. E, com isso, a Tainara, junto com os demais funcionários, ela foi atividade a atividade, matando um por um e trazendo os funcionários para dentro do projeto. Depois de muitas implantações de sistema que eu já participei na Maltone e na época em que eu era de consultoria, é muito comum você ver um boicote ou uma falta de entendimento dos players que estão na primeira linha, que estão ali no front mesmo trabalhando, e que às vezes não entendem porque vai ter um time sheet da rotina, porque ele acredita que está vendo se ele está trabalhando ou não. Quando você mostra para ele, você inclui ele dentro do processo, você mostra que é muito importante controlar isso primeiro, para saber se ele dá conta para fazer tudo, porque às vezes ele está fazendo mais do que poderia, contrata mais gente. Ou então, por exemplo, de você ter uma ideia, poxa, olha, você está fazendo uma rotina que era para demorar 1 hora, você está demorando 3 horas, por quê? Porque esse cliente demanda mais atenção. Pô, então meu horário está errado, porque se ele me demanda mais atenção. Com a G-Click, trazendo os nossos funcionários para participar, a gente não teve essa resistência, porque todos perceberam que no G-Click a gente consegue dar velocidade no trabalho, ter a segurança do que a gente faz, ter tudo arquivado e realmente, às vezes, por exemplo, quando alguém está num processo de implantação e não coloca a galera que faz mesmo, o doer, que faz, para participar, se uma pessoa for lançar, por exemplo, uma obrigação, que é, por exemplo, gerar uma GFIP, fazer um Simples Nacional e colocar só uma linha, e a pessoa tem em cima dessa linha 300 linhas aqui embaixo que envolvem tudo até chegar no enviei a guia do Simples Nacional para o cliente, você concorda que o gestor vai falar assim, cara, o que esse cara está demorando tanto para fazer isso? Poxa, porque ele não participou de uma implantação e não colocou um detalhamento dentro daquela obrigação que mostraria fase a fase do que ele está fazendo dentro daquela obrigação. Então, por isso que, na minha opinião, e foi o que a gente implantou aqui, foi que os nossos funcionários de todos os níveis hierárquicos participaram do processo de implantação. Óbvio, não damos tudo de todos, mas fomos alinhando e vendo o que a gente podia incorporar e o que não, ou o que até podemos fazer, mas mais para frente, primeiro vamos implantar o básico, para depois a gente ir refinando. E o que a gente vê hoje, depois de quase 6, 9, quase daqui a pouco 1 ano que a gente está com a G-Click, é que nunca nós vamos parar o processo de adaptação. Cada vez mais a gente vai colocando, e a G-Click, ela acaba nos trazendo, pelo tempo que a gente está
Clique, novidades que fazem a gente pensar em como a gente pode melhorar ainda mais o nosso processo. Então, eu acredito que, no primeiro momento, é uma implantação intensa, densa de atenção, para fazer uma vez e não ficar refazendo, que isso também mata um projeto. O grosso, né? Você faz de uma vez só. Isso. Depois, ir alimentando as mudanças, porque às vezes, vamos supor, agora a gente vai ter uma mudança significativa do GFIP, vai mudar para alguma coisa. Se na sua plataforma tiver GFIP, você tem que chegar lá e mudar. Porque depois o funcionário, quem está na outra, fala assim, pô, mas o sistema não está adaptado, está antigo. E uma coisa muito boa do G-Click é que a gente pode mudar a qualquer tempo. Não é um sistema integrado, fixado, em que a gente não pode fazer mudanças. Então, isso nos dá flexibilidade para trazer cada vez mais para a nossa realidade. E eu acho que a participação de todos é fundamental. Mesmo que seja uma reunião, para perguntar o que você gostaria que esse sistema trouxesse para você no seu dia a dia. Para que você ouvisse o funcionário e aí você pudesse, junto com quem está se envolvendo na implantação, poder realmente trazer o mais próximo da realidade que venha atender a todos, entendeu? Não, perfeito. Eu tenho até um comentário aqui do Wagner Castro, que mandou para a gente aqui no chat, que é de fato um verdadeiro trabalho em equipe, né? Para falar um pouquinho agora desse processo de implementação, vou chamar a Tainara agora para ela falar para a gente um pouquinho. Tá, eu queria que você contasse para a gente quais foram, né, os maiores desafios que você teve de fazer essa ponte entre a plataforma e o operador na hora que você estava fazendo esse processo de parametrização, de deixar esses processos bem personalizados. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá. Sobre esse processo de implantação, vou dar até um exemplo aqui, que foi um que a gente implantou, que foi a parte do departamento pessoal, que ele sofreu, assim, foi um que a gente teve um pouco mais de dificuldade, porque como eu não conheço, assim, do departamento pessoal, a Cris, ela fez a seleção ali das atividades e tal, só que tem outras pessoas que executam. Então, a gente fez uma implantação e logo no primeiro momento, no primeiro mês em que a gente fez o teste de utilização, a gente já viu que não dava. Então, a gente já deu um passo para trás, fez uma reunião de replanejamento das atividades, sentei com uma das pessoas que executava atividade por atividade e a gente passou, nesse caso, né, que como eu não tenho tanta experiência no ODP, a gente passou, preparou atividade de acordo com a realidade do escritório hoje. Então, de forma geral, o processo de implantação, assim, entender o sistema, a lógica, tudo assim, do sistema foi simples. O treinamento que o G-Click fornece é muito bom, a disponibilização dos treinamentos de forma na nuvem, Gravada. Isso facilita muito. Na verdade, a gente, no processo de implantação assim, que eu tive com o Mike, no caso, foi mais assim, de surpresas, de saber que tinha mais coisas que podiam me ajudar. Então, no momento do treinamento, era assim, era quase uma chuva de ideias, porque eu tinha uma ideia, e eu falava, não, aí tem mais possibilidades de fazer, e mais coisas que eu posso implantar, mas aí eu tinha que manter o foco no básico, que era as obrigações mensais, os departamentos, etc. Então, assim, o que eu fiz nesse primeiro momento foi a gente desenhar os processos, implantar, fazer um mês de teste, né, com o controle da planilha e o controle já no G-Click, para já ir acompanhando, para ver se estava, né, para também não ser um choque, assim, sabe? Então, vamos fazer... Não parar de uma vez, né? Parar de uma vez. Então, porque às vezes no G-Click, de repente, faltou gerar atividade para aquele cliente é novo, faltou alguma coisa. Então, eu tinha as duas pontas. Então, às vezes, teve situação que eu tive que adaptar, estava faltando um PDF layout que eu quis incluir depois que eu já estava rodando, que eu falei, na hora eu pensei, isso aqui pode ser melhor do que a outra coisa que eu coloquei. Enfim, foi um processo realmente de volta, pensa de novo, chama a pessoa para conversar de novo, pergunta para ela se aquilo está atendendo, se não está, pergunta a sugestão, porque às vezes aquilo ali que você está pensando você quer deixar muito desenhado o processo,
mas para o dia a dia da pessoa que está fazendo é um saco ficar preenchendo tanta coisa. Então, quais são os marcos que tem que ser realmente importantes para o sistema mostrar a realidade ali do dia a dia da pessoa, entendeu? E foi o que a Cristina falou, é um processo que quase que, às vezes, até é diário, de a gente atualizar toda quinta-feira aí com você pode, a gente descobre alguma coisa nova, tem alguma novidade que a gente já pensa, poxa, vamos implantar, vamos ver, planejar para fazer isso mais para frente. E para os funcionários, a última coisa eu acho que o importante é você estar sempre mostrando o quão o sistema beneficia a pessoa. Então, às vezes, não, aquela obrigação tal, a pessoa passou mal. Poxa, graças a Deus que a pessoa colocou lá no G-Click e eu estou aqui, eu consigo fazer. Eu já sei tudo que a pessoa falou. Imagina eu ter que perguntar à pessoa, de repente, uma coisa, o cliente está, não, eu falei isso, eu não falei, não sei o quê. Está lá no G-Click com a integração, no caso a gente tem a integração com o Digisac, está lá com a integração do Digisac, a gente consegue ver tudo, entendeu? Então, assim, poxa, muito bom que você está lá fazendo o G-Click porque evitou esse problema, muito bom que você colocou lá porque eu não tive esse problema com esse cliente. Enfim, eu acho que é vender também o peixe para o funcionário. Perfeito. Eu lembro que durante o nosso processo de implementação, né, que eu fiz junto diretamente com a Thay, com a Cris, eu lembro de um momento assim, foi impagável aquele momento em que a gente, ela lembra, ela sabe o que eu estou falando, a gente fez o treinamento de configuração, que é o treinamento inicial, onde a gente apresenta ali os perfis dos clientes, a enquete que a gente precisa ali responder. E como ela falou, né, os nossos treinamentos eles foram mais voltados para um bate-papo, para esclarecimento de dúvida, para ter insights sobre algum processo. E quando ela falou assim, Mike, eu mexi aqui na enquete, né? Porque a enquete da G-Click hoje ela permite que você faça todo tipo de personalização e adequação à sua empresa. Eu mexi aqui em alguns pontinhos só da enquete, eu queria que você validasse junto comigo, e a gente abriu a enquete e ela tinha refeito a enquete da G-Click, feito com novas perguntas, novas respostas. E eu gosto quando a gente consegue entender que o sistema, né, a nossa proposta, eu sempre falo isso para os nossos clientes, que a nossa proposta hoje com a G-Click não é fazer com que o escritório contábil ele siga o planejamento do sistema, que fique engessado às regras que o sistema traz, mas muito pelo contrário, fazer com que o sistema ele consiga se adaptar à realidade daquela contabilidade. Porque, por mais que todo mundo sabe, contador tem aquela entrega DAS, entrega folha, faz uma abertura de empresa, mas cada contabilidade tem a sua particularidade, cada processo tem a sua forma de ser executado. E aí, quando a gente fala da G-Click, olha, não, eu posso editar a minha enquete, no caso da Tainara, que apagou tudo e fez tudo de novo, eu fico surpreso, eu fico, nossa, realmente aqui eu estou conseguindo entender como que o sistema está conseguindo se adaptar à realidade dela. E a partir daquele momento do processo de implementação é que a gente foi ganhando novos insights. Por quê? Quando a gente começa a implementar o sistema, você olha o que a G-Click já te manda e fala, tá, tem a DAS aqui, tem a folha aqui, tem o fechamento aqui. Só que eu preciso começar a revisitar os meus processos, né? Porque eu já tenho uma coisa desenhada na minha cabeça. Eu preciso revisitar os meus processos para entender, isso aqui cabe ainda ou não? E é nesse momento de revisitar que você começa a redescobrir muitas coisas, a descobrir coisas novas. Então, assim, o processo de implementação, ele acaba sendo, às vezes, um pouco mais longo, mas não é porque a galera não está conseguindo implementar, é porque você está realmente naquele processo de revisão. E aí, tá, eu queria que você dissesse para a gente, de repente, um exemplo, né, de qual um processo ou alguma obrigação ou algo que você percebeu que, não, agora com a G-Click eu vou ter que redesenhar para adequar aqui dentro da Maltone. Como é que foi esse processo para você? De redesenhar, e a gente teve... da legalização, por exemplo, a gente era o controle de planilha mais terrível que eu já tive. Eu já tinha passado por umas 5 controles, porque é muito detalhe, né? Você combina com o cliente fala para você uma coisa, depois ele fala outra, e aí, não, eu disse isso. E aí eu tinha muita dificuldade de controlar tudo. Da legalização em planilha de Excel, porque é e-mail, é WhatsApp, é ligação, são várias coisas que acontecem no processo de legalização, várias fases. Quando eu trouxe para a G-Click, eu falei assim, eu tenho diversos tipos de processos de legalização, e eu, no primeiro momento, eu fiquei
muito pilhada de como eu conseguiria colocar isso na G-Click. Eu sabia que isso ia me ajudar de alguma forma, porque é um processo que realmente ele segue uma ordem, né? Ele tem uma lógica, e era onde eu queria mais utilizar no G-Click, além das rotinas mensais, era o processo de legalização. Hoje, o que eu implantei no começo foi um padrão, que eu personalizei para que a gente pudesse ir tirando o que não se aplicava para cada processo de legalização que a gente fosse fazer. E hoje eu já vejo, depois do que eu fiz para o imposto de renda, do que a gente fez para o imposto de renda no escritório, eu vejo que eu posso dar uma melhorada no meu processo de legalização, só que eu tenho que dar uma parada, assim, sabe, para sentar e desenhar e colocar em subatendimentos que vão fazer sentido para quem eu estou até ensinando, sabe? Sim. Então, assim, entender que tem um processo inicial de obtenção de informações, de dados, tem uma parte na prefeitura, uma parte de viabilidade, e eu estou pensando em fazer hoje, até compartilhando minha ideia, pensando em fazer por meio de subatendimentos ali dentro do processo. Então, assim, dentro do G-Click foi onde eu consegui ver melhor os meus processos de legalização, entendeu? E eu já vejo outras formas ali de hoje melhorar o que eu tenho lá. Até o que a gente fez para o imposto de renda, a Cris, por exemplo, ela já falou, na hora que a gente desenhou, pô, vamos garantir aqui que o time está fazendo detalhe por detalhe, que a gente está revisando e tal. Só que hoje, como ela tem vários lá, ela falou, é muita coisa para marcar, Tainara. Vamos melhorar. Aí eu falei, então, beleza, gente, corta um pouco. Mas ajudou bastante. Diga, Cris. É porque, na verdade, né, o que acontece? Os colegas aqui de contabilidade, eles podem estar vivendo isso. O imposto de renda acaba sendo uma caixinha de surpresa, porque, por exemplo, se você faz 10, no ano que vem você pode fazer 30. E aí, quando a gente vê a complexidade que é de comunicar com o cliente o imposto de renda, que ele tem que mandar, ninguém manda nada, manda na última semana, né? Manda tudo no final. E aí você tem que mandar, conferir, ficar no ECAC, volta, o cara cai na malha, volta, o cara não te paga, volta. Eu posso dizer, assim, que a gente dobrou o tamanho do imposto de renda esse ano. A nossa equipe, a gente teve que adaptar, tá? E a gente só realmente, claro, a gente ia ter conseguido de qualquer forma, mas o G-Click, ele me deu uma percepção assim, agora vai dar ruim, temos que acionar agora todo mundo, ninguém mandou papel, ninguém mandou documento, chegou na reta final, o G-Click, aquelas corzinhas, o meu sócio, o Maltoni, ele olha o G-Click e fala, Cristiane, aquelas cores me apavoram. Eu não entendo muito bem daquelas cores. Eu falei, Maltoni, eu também não entendi, agora eu estou entendendo. E realmente o G-Click foi crucial no imposto de renda, porque assim, eu falei para a Tainara, porque hoje até brinquei com os funcionários aqui, eu falei, gente, tem um funcionário aqui que está cheio de pendência no imposto de renda. Aí todo mundo foi ver, eu falei, sou eu, ainda tenho que marcar tudo, porque eu tenho uns que eu não marquei, porque não deu tempo. Então eu sou um mau exemplo. Mas todos marcaram tudo. Ficou perfeito. A gente teve uma ideia do fluxo do imposto de renda, da quantidade de tempo que a gente gastou com cada cliente fazendo uma declaração. Tem clientes que a gente gastou 16 horas para fazer uma declaração de imposto de renda, que tem ativos financeiros. Como é que você consegue mapear isso solto? Não consegue. O G-Click traz essa ferramenta do timesheet, de você poder marcar um reloginho e ver quanto tempo você demora para fazer uma obrigação. Nossa, isso traz muita velocidade na informação, até para você mensurar. Quanto tempo me falta até o data prazo para encaminhar imposto de renda? Então, eu tenho tantas horas. Se todo mundo dormir, não dormir, dá tempo de eu fazer tudo? Não dá. Enfim, então, assim, foi realmente muito expressivo esse acompanhamento pelo G-Click. Essas corzinhas começaram a fazer muito sentido para mim, e era tipo um termômetro. Agora vai dar ruim, temos que fazer, vambora. É a possibilidade do detalhamento visual, né? Você bate o olho e você sabe. E, Cris, uma das dúvidas que a gente recebeu, e assim, ela teve muitos votos, a gente perguntou num Forms inicial qual foi a maior dificuldade que a galera estava tendo no processo de implementação. E uma das respostas, né, que me chamou muita atenção foi a disponibilidade de tempo pessoal para realizar o processo de implantação, porque fica tudo muito centralizado no gestor.
Hoje que você tem um processo de implementação que foi concluído e foi bem realizado na sua empresa, que dica você daria para uma galera que está começando agora e não vê muito por onde começar, como se desprender das coisas? Bem, Pergunta de $1 milhão, hein, Cris? a gente fez aqui o que eu falo de uma estratégia kamikaze, tá? Porque eu falei o seguinte, Tainara, você vai ficar full time no imposto de renda, ou na integração, e a gente aqui vai cobrir você, e você vai se conectar com as pessoas para poder realmente fazer num tempo adequado, mas fazer bem feito. Então, foi mais ou menos um mês, né, Tainara? Que a Tainara ficou full time, assim, 80% do tempo dela fazendo, estudando, entendendo os repliques, comunicando com os funcionários. Ela era como se fosse o gerente de projetos. E ela atendia, e falava com os stakeholders, né? Ela estava o tempo inteiro ali falando, demandando, e me passava, falando, isso não dá, volta e troca. A gente ia, você confiar em uma pessoa que consiga ter essa interação, porque, por exemplo, eu como dona, gestora principal da empresa, muitas vezes a pessoa não vai querer dizer não para mim. Mas quando você tem uma pessoa que é um facilitador de comunicar, isso trouxe muita celeridade no processo. E realmente a gente se organizar, a gente organizou a nossa demanda. Tivemos que estocar algumas coisas que ela estava fazendo. Mas a gente deu a importância, até por outras experiências que nós tivemos, de que era muito importante que ela focasse nisso por esse tempo, para ela fazer o básico. Vamos fazer o básico para depois ir trazendo as novidades do replique. Porque a gente vai ganhar tempo. Porque a gente não queria mais ficar na corda bamba com 300 mil planilhas e ficar sempre, não, deixa eu ver no G-Click na planilha. Então, a gente se colocou de cabeça mesmo. Eu lembro que a Tainara, isso que o Mike falou, a Tainara, Cris, eu vou tirar todas as enquetes, tá tudo bem? Eu ainda nem sabia o que era enquete. Tá tudo bem, você tá segura? Então mete bronca e faz aí, porque eu preciso desse sistema. Traz para mim o ovo. Não me importa se o pato é macho ou fêmea, traz o resultado para mim. E a gente realmente a gente viveu a implantação, a gente entendeu que era uma ferramenta que ia mudar o nosso dia a dia. Então, que é a virada de chave, né? Isso, ou você vai se dedica àquilo ali, ou o processo vai ser capenga, você vai achar que a plataforma não te ajudou, ela não gerou os resultados que você precisava. Então, assim, a gente realmente entende, porque assim, se você deixar, o que acontece? A contabilidade, a gente tem um sistema que é o nosso RP, que roda. Hoje, o que eu vejo como gestora da empresa é que a tecnologia ela vem a nosso favor. Então, o G-Click vem com tecnologia, hoje em dia eu uso o DigiSac, que vem com tecnologia. Eu estou estudando várias ferramentas para trazer o quê? Tempo. Quanto mais tempo a minha equipe tiver, melhor. Hoje eu tive aqui um brainstorm aqui com eles, que foi exatamente sobre isso. Eu quero ouvir de vocês, estou com tempo. E é uma grande dificuldade cultural das empresas achar que quando funciona, fala, eu tenho tempo, é que ele estava enrolando então antes. Então, o G-Click traz uma realidade que a gente consegue, primeiro, monitorar como gestor quem tem tempo e quem não tem. E a gente poder até mesmo trazer novas ferramentas. Então, eu acredito que envolver todos, tentar trazer, assim, a nossa vida de contabilidade é muito doida. Quando eu falo assim, um jovem fala, eu vou fazer contabilidade. Eu falei, ai, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, é uma baita oportunidade de trabalho, porque todo mundo precisa de contador. Então, como é que a gente realmente traz esse valor e está próximo do cliente? A gente só vai poder estar próximo do cliente quando a gente tiver tempo e a gente estiver organizado. Então, eu acredito que seja mais ou menos assim, entendeu? Eu acredito muito que o valor que o seu cliente tem hoje, que ele compra, é o valor que hoje você vende para ele da sua empresa. Né? A imagem que ele tem hoje do serviço que você presta é
é um reflexo do trabalho, do operacional, da gestão que você tem hoje dentro da sua empresa. E aí, quando a gente fala de cultura, né, um dos desafios que a gente tem no momento da implementação, por exemplo, principalmente na parte em que a gente está mexendo com as datas, é que eu vejo muitos clientes falando assim, Michael, mas aqui dentro do meu escritório, eu tenho um cliente que quer receber a DAS do Simples dia 1º, e eu tenho outro que quer receber dia 5, e eu tenho outro que quer receber dia 15. Só que lá na G-Click você até pode criar uma enquete, né, perguntar qual vai ser a data de cada um, mas você também pode dizer, não, olha, eu quero padronizar e todos eles terão aquela entrega, né, até o dia 10, até o dia 18, enfim. E aí, como que funciona, Cris, hoje, frente aos seus clientes, essa padronização? Vocês ainda têm esse lance de, não, vamos nos adaptar ao que cada cliente quer, ou a gente vai aqui, não, a partir de então, o cliente vai respeitar a nossa data e ele vai entender a nossa visão? Bem, o que acontece? A gente tem uma cultura aqui na Maltone muito forte de orientar os clientes e eles entenderem o porquê das coisas. Sempre. Eu sempre digo o seguinte, quando eu estou na minha reunião para fechar esse cliente, eu falo assim, olha, nessa nossa relação aqui, é 100%, 50 meu, 50 seu. Nesse momento, eu garanto que os meus 50% eu vou dar 100% da minha equipe, do meu trabalho. Você, como empresário, apesar de ser um médico, um dentista, um arquiteto, um comércio, seja o que for o business da pessoa, do cliente, você também é um empresário. E é muito comum a gente ver que os nossos clientes, num primeiro momento, não se veem como empresário. Eles se veem como médico, como um dentista, como um profissional autônomo. Então, ele é meio arredio a entender. E a gente vai meio que quebrando, orientando, explicando, para que ele venha entrando com a gente. Então, eu não gosto de ouvir quando fala que o contador é babá. Não, nós não somos babá do nosso cliente. Nós somos um facilitador, nós somos um parceiro. E nós estamos aqui para levar informação e ajudar ele na rotina dele, que dependendo do cliente, ele começa sozinho, aí começa um funcionário, outro funcionário, e ele vai crescendo. Então, o que a gente faz? A gente não se adapta ao cliente. A gente dá as opções que a gente entende. Então, por exemplo, a folha. Eu rodo a folha aqui em 3 datas. Roda a folha no dia 25 para quem paga dia 30, roda a folha no dia 2 para quem paga no 5º dia útil e roda a folha de adiantamento. Se é um cliente que não quer pagar a hora extra, que quer pagar uma hora extra diferenciada, eu vou trazendo ele para a minha realidade e vou explicando. Não é que a gente faz do nosso jeito, é que talvez, que é muito comum, os escritórios de contabilidade não explicarem para o cliente o porquê que pode ser melhor dessa forma. E aí o cliente fica tentando se adaptar. A mesma coisa, por exemplo, é o plano de contas. Se você, pelo menos aqui, a gente só tem um plano de contas. A gente não tem vários planos de contas. Porque se imagina na hora que eu tenho que mandar uma obrigação acessória, para cada um vai dar um erro. Muito complexo. Então, a gente tem o quê? Um plano de contas que a gente usa para todos os clientes, com exceção dos clientes que são de centro de custo, que aí a gente tem um outro approach. Mas, de forma geral, a gente tenta explicar para o cliente o que você quer. Por exemplo, é muito comum quando um cliente é Simples Nacional, e a gente faz um planejamento forte tributário aqui, e ele vai virar lucro presumido. Então, Simples Nacional para o cliente é uma maravilha, ele paga uma guia só no dia 20. E ele sabe que fechou o mês, ele tem uma ideia lá da alíquota dele, ele paga o imposto no dia 20. Eu sei que a minha alíquota é 10, se eu faturei 100 mil, vai ser 10 mil de imposto. Quando ele entra para lucro presumido, que é a melhor opção para ele tributária, a nível de economia, de pagar de alíquota e etc., ele passa a ter 5 guias. Sendo que ele passa a ter PIS, COFINS e ISS mensal, imposto de renda e contribuição trimestral. E a gente tem que ensinar para ele que ele tem que guardar o dinheiro. Porque, como é trimestral, se ele tirar o dinheiro todo da conta... Não vai rolar. Então, acabou. Quando chegar no trimestral para ele pagar, ele vai tomar uma paulada. Então, o que a gente faz? Traz a segurança. Olha, nós vamos enviar mensalmente para você um controle
e um planejamento, uma provisão de você guardar o dinheiro dos seus tributos. Porque uma coisa também que eu falo com todos os meus funcionários aqui é o seguinte, eles muitas vezes não entendem o que a gente fala. O nosso assunto é muito burocrático. Como que a gente traz para uma linguagem fluida em que ele entenda e que ele dê a mão e fala, poxa, esse contador, essa contabilidade realmente é minha parceira. Porque se eu ficar falando Simples Nacional, lucro presumido, fator R, eles não entendem, porque não é a praia deles e está tudo bem, eles contrataram a gente para isso. Então, como é que a gente traz facilidade? Quando a gente traz facilidade, que não é ficar se adaptando a eles, mas sim as opções, isso se torna muito mais flexível. Por exemplo, por que não a gente ter o acesso? A gente tem aqui os acessos do banco do cliente. São acessos de consulta. Porque senão o cliente manda o extrato do banco. E a gente fica lutando para pedir um extrato de banco. Então, a gente fez uma força-tarefa para pegar os acessos de banco, para poder trazer celeridade ao processo, para a gente poder estar junto do cliente e falar assim, olha, tem um documento aqui que você enviou, quer dizer, tem uma transação aqui que você não enviou o documento. É um documento que é importante, é um valor que é expressivo. O que aconteceu? Em vez de eu ter que, eu me antecipo e pergunto. Então, é uma forma de você estar muito presente no cliente, levando em consideração que contabilidade, ninguém troca a corda assim de manhã e fala, decidi trocar de contabilidade. Ninguém. Contabilidade só se troca na dor. Ou aquele cara que estava num contador que infelizmente não conseguiu atender, ou ele entendeu que aquele contador naquele momento não atende mais, ou então é uma pessoa que está abrindo empresa, já ouviu tanto falar que se ferrou, que na cabeça dele é o contador, e que nem sempre a gente é o contador, é a maturidade dele de ser um empresário, e aí ele vem e decide trocar de contabilidade. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é chegar num denominador comum, mostrar, explicar para ele, ver como é que funciona, treinar. A gente aqui treina o cliente. Por incrível que pareça, a gente perde muito tempo treinando o cliente, quantas vezes for necessário. É o que eu falo. Às vezes eles falam, eu tenho uma pergunta, ela é muito burra. Eu tenho uma pergunta que pergunta quantas vezes quiser. Mas eu preciso que você entenda, para que você, na hora que eu entregar para você, você confie, mas que você revise dentro da medida do possível. Mais ou menos isso, entendeu? Maravilhosa, maravilhosa. Perfeito. Pessoal, galera que está aqui assistindo o nosso podcast, vocês querem fazer alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida, pedir alguma dica para a Cris, para a Thay? Tem uma galera aí que está sempre participando com a gente do nosso Você Pode. Ana Marcela, o pessoal da Iara está sempre aqui. Bernardo da Amaral também. Galera da Cid Contábil. Aí a pessoal da Iara mandou uma pergunta aqui. Então a integração da DigiSaque ajuda mais ainda na questão de controle com a G-Click? Vocês viram vantagem em usar a integração da DigiSaque com a G-Click? Vocês podem falar um pouquinho, meninas? Fala aí, Thay. A cabeça tá assim, ó. Tô seguindo aqui. Tá desesperada. Meu Deus, gente, é muita diferença, porque os clientes, eles não olham mais e-mail, então o WhatsApp realmente virou a comunicação oficial dos clientes. E aí a gente tinha muito uma dificuldade assim, no escritório, antes da integração, a gente tinha uma conexão no telefone, e aí ficava rodando o telefone para as pessoas, e era isso muito ruim. E aí o WhatsApp ainda não deixava você conectar no desktop com mais de um e tal. Com o DigiSaque, a gente tem um sistema online que a gente acessa de todos os lugares, então a gente está de home office, é maravilhoso, porque na pandemia a equipe, como diz a Cris, vendeu a alma para o cliente com o telefone, e aí a gente, com a integração do DigiSaque, a gente conseguiu centralizar, voltar tudo realmente para dentro da nossa conexão do DigiSaque, e a integração do WhatsApp do DigiSaque com o G-Click faz muita diferença no nosso dia a dia, porque eu tô ali falando com ele, ele me confirma, ele fala que vai ser aquilo mesmo, ele passa aquela informação e imediatamente já vincula na atividade dele, na pessoa que vai realmente executar aquela tarefa. Já tem lá a origem da informação, que é a origem do cliente, não tem aquela sabe, um falou
O cliente falou comigo, eu entendi uma coisa, passei para a pessoa trabalhar comigo, ela entendeu outra coisa. Não, tá aí o que o cliente disse, da forma que ele disse. Sim. Então, fica muito mais fácil de achar também as informações. Então, por exemplo, eu estou olhando lá a minha rotina lá do processamento do Simples Nacional desse mês. Teve um cliente que pagou 2 vezes no mês passado. Ele imediatamente já pediu para fazer a compensação do imposto no mês seguinte. Na hora que ele falou comigo, eu já mandei já fiz a integração, já está lá. Quando a pessoa que vai fazer a execução do Simples Nacional, olhar o relatório de atividades, de tarefas, com aquele flagzinho lá de andamentos, ela já sabe que naquele ali tem uma compensação para fazer, porque o meu cliente já pediu. Eu não preciso o que eu teria antes. Ninguém, né? Não, o que eu teria antes o cliente, a pessoa da equipe ia fazer, que já quase um mês de diferença, ia fazer, ia mandar a guia para o cliente pagar, e o cliente ia falar, não, mas eu paguei em duplicidade, eu pedi para compensar, reprocessa de novo para mim. Aí eu teria que ter um retrabalho, entendeu? Sim, então, assim, perfeito. A atividade agora do DigiSaque, então, vai ser uma outra grande diferença, que a gente vai, de novo, sentar e ver quais tarefas a gente tem agora para a gente implantar uma atividade de integração do DigiSaque. Vai ser uma outra coisa que a gente vai fazer. Mas, um outro momento que você aprendeu aonde, Thay? Fala para o pessoal que não participa ainda. Onde que você ficou sabendo da atividade do DigiSaque? Você pode. Gente, tem que participar do Você Pode. Não tem jeito. Quando eu não participo, eu já fico até agoniada. Eu já fico, meu Deus, eu perdi alguma coisa. Deixa eu ver aqui, a Ana Marcela tá com a mãozinha pra cima. Oi, Ana, bom te ver aqui. Boa tarde, eu tava morrendo de saudade também, fiquei agoniada nesse período de imposto de renda, porque eu não podia participar, tava muito agoniada. Faz falta, viu? Obrigada. Em relação a essa integração, tô louca para colocar o DigiSaque, só que eu fico pensando assim, os clientes, normalmente, eles gostam de falar contigo, de ter mais aquela pessoalidade, ter essa proximidade. Aí, quando entra aquele ícone, escolha o departamento, não sei o quê, eu penso que pode ficar impessoal para ele a primeiro momento e causar resistência. Vocês encontraram alguma resistência nesse processo ou adaptaram de alguma forma? A Cris já está ali, com a mãozinha dela. A gente chegou no seguinte dilema, né? Nós hoje aqui temos 5 telefones da equipe, né? O meu como sócio, que o cliente fala direto comigo, que é uma conexão, o da Dainara, que é a coordenadora, o do time, que são todos os funcionários, o do comercial, são 4, desculpa, 4. E aí, o que é muito comum são os clientes virem na Cristiane, pedirem demandas, que é um outro número de telefone, e eu orientar, vou pedir para a minha equipe entrar em contato com você. Nesse primeiro momento, há uma certa, poxa, mas eu queria falar com você. Não, tudo bem, mas para rodar uma guia de Simples Nacional, eu tenho uma pessoa no departamento que vai fazer isso. Aí, por exemplo, hoje eu estava numa reunião aqui, e estava assim, nós tínhamos na fila de atendimento só 4 clientes. Em atendimento com todo mundo aqui dentro, tinham 15 no total. Então, tinham 15 clientes falando e 4 pessoas esperando na fila. O tempo de espera do cliente é de 1 hora na minha equipe. Aí eu falei, agora eu vou mostrar para vocês aqui o meu telefone. Tinham 64 pessoas falando comigo, 15 pessoas em atendimento e o resto tudo na fila. Quando você vê o meu tempo de resposta, são 4 horas, 3 horas para eu responder um cliente. Com o WhatsApp, ninguém quer esperar nada. Então, quando acontece isso, não é que o cliente reclama, o cliente está demandando. Eu falo, deixa eu te dar uma orientação, pede para o time vai te orientar. E assim, até então, a gente está com o DigiSaque desde novembro também. E agora, depois desse tempo, nós vamos implantar o robô do DigiSaque, que é para o cliente já direcionar com quem ele quer falar. E aí, qual é a percepção que eu tenho, né? Eu falo, aqui nós não somos uma contabilidade digital, nós somos gente cuidando de gente. Mas, o que acontece? Eu preciso que, o mínimo, o meu cliente entenda que, se ele vai pedir uma guia de Simples Nacional, é no fiscal. Que se ele vai pedir
uma guia de INSS é no DP. Quando ele começa a se conectar com isso, ou seja, é como se eu estivesse meio que fechando a porta e forçando a ele entrar, começa a fluir. E esse receio, porque é muito comum, pelo menos o que eu vivo, é do cliente, no primeiro momento, querer falar com o sócio, com o dono. Só que não, é impossível você atender todo mundo. Então, na verdade, é um exercício de educação. Olha, então, por exemplo, no DigiSaque, eu criei 4 mensagens automáticas. E você acaba sendo muito próximo do cliente. Eu falo, não fica chateado não, vou te mandar sempre, quando for um departamento que pode te ajudar, eu vou te mandar já para onde você vai, tá? Aí eu falo, mande uma mensagem para o time e peça para falar com o departamento pessoal. Pum, ele vai e entra para o departamento pessoal. Então, é uma mudança de cultura. E sempre assim, nós não somos digitais, estamos aqui com você. Mas o que eu preciso é que você me demande para onde tem que ser. Porque é muito comum a pessoa hoje, todo mundo, nós, eu também, você às vezes está no carro, lembrou de um assunto. Oi, tudo bem? Olha só, eu preciso de uma nota fiscal. Eu preciso saber como é que emite uma nota fiscal. Pum, ele demandou, a batata ficou na tua mão. Ele nem lembra que mandou para você essa mensagem. E essa mensagem entra ali na sua fila. E aí você fica naquele nervosismo, porque um monte de gente entrando, um monte de gente acontecendo. E o que eu acho, assim, como gestora da empresa, o que o DigiSaque funcionou muito para mim, é que por exemplo, eu tive um desligamento de um funcionário agora, e eu estou com um ponto, conversando com o cliente sobre um assunto que está com um advogado, etc., está tudo registrado lá dentro da atividade que a Tainara falou. Então, assim, eu consigo rastrear os problemas, as questões, entendeu? Então, eu acho que é mais um direcionamento, uma orientação. E aí ele vai se adaptando, ele vai entendendo. Uma coisa que isso já fez uma grande mudança foi que antigamente eu tinha um único telefone, que era o meu pessoal e o meu profissional. Chegou um momento que é um pouco complicado, porque, assim, muitas vezes, talvez vocês, contadores, muitos clientes são seus amigos, familiares, pessoas que te conhecem. Aí você está postando no Instagram, está lá, né, curtindo a sua vida, e a pessoa te mandou um WhatsApp. E você não respondeu porque é sábado. E aí a pessoa fica pau da vida, porque tu não responde, ele está com um problema. Mas será que aquilo é um problema? Aquela mensagem eu tenho que ver agora ou ela pode esperar segunda-feira? Então, há 4 anos atrás, eu tenho 2 números. E eu não quero mais um número no chip do outro, porque eu sei, do jeito que eu sou, eu vou ficar olhando o outro. Então, eu não quero, eu tenho esse telefone e esse telefone. E eu oriento meu cliente. Se for no fim de semana, porque pode ter uma demissão de justa causa, pode bater uma fiscalização, pode acontecer de tudo no final de semana. Liga para mim. Aí eu vou parar, ou esse telefone anda comigo direto. Eu tiro férias, ele anda comigo. Se ligou, é porque naquela hora o meu cliente precisa falar comigo. Aí eu paro e atendo. Então, foi uma mudança que na época era de WhatsApp e que agora eu tenho DigiSaque de conexão e vai fluindo. O importante, Ana, é deixar muito claro, muito transparente isso com o cliente para que ele entenda, para que ele não ache que você não está querendo atender. E que, na verdade, ele tem que entender que, às vezes quando eu estou ensinando aqui os funcionários, etc., eu falo assim, gente, nós somos prestadores de serviço. Nós não somos uma contabilidade interna. Então, a gente tem um tempo de resposta, até mesmo para a gente fazer uma pesquisa. O mais importante é receber um atendimento. Olha, vou fazer um dever de casa, vou ver o que está acontecendo e já te dou um retorno. Só de falar isso, você já acalma o coraçãozinho do cliente. E aí você vai estudar, porque nem sempre a gente sabe de tudo. Muitas vezes, cada demanda é uma coisa que às vezes você nunca viu. Você pode ter anos de contabilidade. É uma coisa que você nunca viu. Outro dia, um cliente está na malha, ele falou que ele não ia, que ele está na malha, que ele tem que comprovar o plano de saúde e tem que mostrar que pagou o plano. Ele, mas eu não tenho conta. Eu falei, não, mas tem que ter conta para comprovar. Ele, quem disse que eu sou obrigada a ter conta? Eu pago tudo no caixa. Aí eu falei, você vai falar isso para a Receita? Vou. Aí eu, cara, tem sentido, mas é tão diferente uma pessoa dizer que não tem banco.
Mas você já ouviu isso? Nunca tinha ouvido. Então, cada hora é um sim que vai criando a nossa experiência, mas que você tem que dar, peraí. Então, eu acho que é uma questão de cultura mesmo, de endereçar o cliente, entendeu, Ana? Perfeito, muito obrigada, porque realmente tem essa questão deles quererem falar com a pessoa que está acima e a gente ter que direcionar para a equipe e eles se sentirem meio milindrados em relação a isso. Eu estava assim, meio, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que eu estou precisando, que estamos precisando, porque eu assisti o Você Pode em relação a isso, e eu super amei, eu fui uma das pessoas que pedia esse Você Pode, né? E logo ele veio. E eu tô assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E essa conversa é muito importante, porque a gente vê a experiência de outra pessoa que já fez, já passou pelo processo, já consegue elucidar e acalmar a gente e embora, né? Muito obrigada. Imagina, Ana. O pessoal da Maltone está aqui junto com a gente. Olha, Maltone fazendo pergunta para Maltone. Vamos ver. Pessoal, Vamos vocês ver. estão com o microfone aí? Aqui, olhando aqui, ó. Eles mandaram aqui no chat. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Eita, pai. Tamanho da pergunta. Boa tarde a todos. É o Brandon. Vamos lá. Boa tarde a todos. Brandon aqui lhes escrevendo e gostaria primeiramente de parabenizar o G-Click pelos encontros de quinta com uma linguagem acessível e bem explicativa sobre a plataforma. E também gostaria de fazer 2 perguntas às convidadas que seriam: houveram mudanças na forma de implementar um sistema ao longo dos anos na Maltone Contadores? Se sim, quais foram as maiores dificuldades observadas? Bem, essa aí é o seguinte. Nós já passamos por várias implantações, desde o nosso sistema RP até os sistemas paliativos que a gente usa aqui para conectar. E o que mais me chamou a atenção no G-Click é que a origem do G-Click, até para a gente adquirir o G-Click, a gente vê, da onde é que vem o G-Click? E o G-Click vem de uma contadora com uma pessoa de TI. Isso faz muita diferença, porque os desenvolvedores sabiam as nossas dores. Quando você implanta um sistema em que, nada contra o pessoal de TI, ok? Mas que não entende a nossa dor, a gente sempre tem que se adaptar ao sistema. E isso é muito ruim. Porque, para você, como é que fala? Aquela palavra que você tem que fazer no sistema oh, meu Deus. Para você... Parametrizar, isso. Para você vai pagar um adicional no sistema, ele vai parametrizar. Vai customizar para você. Só que aí, quando o sistema, ele atualiza, ele não atualiza aquela versão porque o seu é customizado. Então, nós já tivemos muitos problemas porque o sistema em que a gente tinha ele era de contabilidade, mas que a gente tinha muita dificuldade de adaptar o que a gente queria. Nós já temos uma experiência de ter um sistema de controlar tarefas, que posso ser sincero, fui eu que implantei com esse papel que a Tainara fez, com os meus funcionários, e que eu fui boicotada pelos funcionários. Fui, tá? Por quê? O sistema não era positivo. O sistema, ele dava muito trabalho para eles. Então, eu acho que o G-Click, ele realmente atende a tudo que a gente quiser, porque a gente parametriza o que a gente quer. O Maicon dá lá o treinamento. Você olha aquela enquete. Aquilo se aplica a você? Sim ou não? Não, tira e pergunta para ele como é que vai que se adequa, você cria uma lógica e vai embora. Quando você tem essa flexibilidade, isso faz com que traga mais realidade para você. E para você, como gestor, você realmente saber que os seus funcionários estão fazendo de A a Z o que você precisa. E não estão adaptando um pedaço e que, se por um acaso você quiser fazer uma medição de indicadores, você vai ver assim, não, mas é porque aquela atividade ali, ela está adaptada. Então, por isso que não é base para análise. Então, eu acho que de várias implantações que eu tive, realmente você se encabeçar na implantação e você ter um sistema que se adapte
e que você possa colocar a sua realidade, entendeu? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, da galera da Maltone para você. Quais as mudanças observadas após a implementação da G-Click internamente no seu modelo cultural? O que você percebeu de mudança depois da G-Click? Bem, primeiro eu senti que eles se sentem mais tranquilos e mais seguros, porque eles conseguem perceber dentro dos coloridinhos o que se tem para fazer. Uma coisa muito bacana que eu achei, muito interessante e que melhorou muito, foi que a gente fez uma parametrização que todos os e-mails que a gente tem, então e-mail do DP, e-mail do fiscal, da legalização, que é um monte de e-mail, né, que você tem por departamento. A gente integrou esses e-mails com a G-Click. Então, quando chega um e-mail do cliente, ele aparece lá no colorido, que chegou o e-mail. Então, eu tenho uma percepção de quantos e-mails estão chegando. Então, pensem o seguinte, eu tenho o DigiSaque me trazendo as demandas de WhatsApp. Eu tenho no G-Click conectando com o meu e-mail e trazendo os e-mails. Eu consigo ter uma percepção muito boa do que está chegando, porque vai comigo. O que me dá trabalho no meu dia a dia não é a rotina mensal, são os paraquedas, são as solicitações. E aí, o que eu falei para eles aqui? Eu falei, olha só, não me vem dizer que não colocou a solicitação no G-Click. Se o cliente pediu, abre uma solicitação, porque aí, mesmo que ele tenha pedido uma DAS, você abre uma solicitação. Que ele tenha pedido uma pesquisa, abre uma solicitação. Porque aí, na hora que eu chegar de manhã, que eu ligo, oi, fulano, tudo bem? Olha só, tô vendo aqui que você tá com tempo, faz isso aqui para mim, por favor, porque eu tô precisando de uma ajuda. Não, Cris, é porque eu tô fazendo umas coisas aqui. Ué, mas não tá no G-Click? Onde tá? Então, é um trabalho, é um exercício de tudo que está sendo solicitado, coloca dentro do sistema. Quando a gente começou a GZEU, né? Que eu falo que sou cavalinho paraguaio, porque eu estou numa frequência. A Tainara, você botou no G-Click? Eu não vou botar. Porque é muita coisa, né? Então, é um exercício de colocar tudo. Então, por exemplo, a gente está indo para uma sede nova agora, a gente comprou uma TV de 40 polegadas, que vai ser o dashboard da G-Click. Eu estou animadíssima, porque eu vou só olhar assim, ó. E aí, pessoal, tem e-mail ali, ó. E aí, quem não respondeu e-mail? Vamos lá, como é que é? Estou aqui com esse atendimento. O que está acontecendo aqui no DigiSaque? A gente monitora muito rápido. A gente consegue ter uma percepção do todo. Então, para mim, como gestora, e vendo os meus funcionários, eles se sentem muito mais seguros com a ferramenta. Foi uma mudança, assim, muito, muito absurda. Muito absurda. Perfeito. Olha, Brenda, eu espero que ela tenha respondido a sua pergunta, mas qualquer coisa, dá um alô aí, que a gente vai para você de novo, hein? Então, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que foi da Ana. Diga lá, Ana, que eu gosto de ouvir sua voz. Fala com a gente. Você está falando do sistema de contábil, né? E eu estou querendo, na verdade, fazer a integração do meu sistema contábil com o G-Click, porque numa aula que eu vi, eu achei bem interessante. Vocês já chegaram a fazer isso? Já funciona? Como é que funciona dentro do escritório de vocês essa integração? Existe? Fala aí, Thay. Então, hoje a gente usa o Alterdata, tá? A gente saiu, na verdade, uma integração recente da G-Click com o Alterdata, só que como essa integração é para o portal do cliente do Alterdata, que a gente vai deixar de utilizar para utilizar o visão do cliente do G-Click, a gente optou por não fazer essa integração e sim fazer a personalização do visão do cliente do G-Click, para deixar tudo ainda mais uma única plataforma. Porque a gente é cliente Alterdata desde o começo, e a Alterdata, ela meio que, assim, sendo bem honesta, na minha opinião, e, fazendo um parâmetro aí com o G-Click, né, a gente compara, a Alterdata parou no tempo. Então, assim, só para você ter uma ideia, a gente estava procurando uma ferramenta para importar as notas fiscais dos clientes de forma automática, que no Mandomínio todos os sistemas fazem uma API e integra com o domínio,
No Alterdata não tem, as 5 empresas que eu cotei falaram, a Alterdata é a única que a gente não consegue fazer uma integração, e pior, não dá para fazer nenhuma gambiarra, porque não tem nenhuma rotina automática para implantar. No G-Click tem, às vezes, a gente quer fazer, a gente pensa em umas coisas, a gente quer fazer uma coisa, não, quero que seja fazer dessa forma. Imediatamente eu até consigo já pensar numa gambiarra para o sistema me atender. E os PDFs, Thay, que você criou? Já tá tudo lá, já tudo me atende. Eu já faço um relatório pensando no PDF layout. Esse relatório que a gente manda de provisão para o cliente, eu já pensei nele para fazer um PDF layout, que eu já tenho uma tarefa que eu arrasto ele para lá e imediatamente já mando um e-mail para o cliente. Já de uma vez só. Só o trabalho mesmo é só fazer o preenchimento, né? E mandar. Mas aí a gente não fez essa integração por conta disso, entendeu? A gente optou, então, em fazer a gente vai fazer a personalização, a gente está no processo de fazer a personalização do visão do cliente. Agora que a gente já está com as nossas tarefas bem implantadas no G-Click, para a gente agora sim disponibilizar a visão do cliente para o cliente, porque o Alterdata, na versão mobile, é muito ruim, realmente o aplicativo deles não dá. O do G-Click é muito mais prático, visualmente melhor, entendeu? Tem a integração já com e-mail, a gente, pelo menos a gente conversando, a gente viu muito mais pontos positivos em trazer para a visão do cliente do que integrar com a Alterdata. Até porque, se a Alterdata continuar desse jeito, não querendo facilitar a nossa vida aí com os processos, a gente muito provavelmente é uma próxima implantação que a gente vai fazer para o futuro. Porque realmente, pelo menos assim, parece que eles abandonaram, tipo, o fiscal. A única coisa que eles atualizaram foi a conexão com o ECAC para o Simples Nacional, e ainda assim dá muito erro de conexão. Muito erro. Ah, tá. Obrigada. O meu aqui é domínio. Eu tenho a questão do OnView, e isso o domínio faz, que você está reclamando aí. Mas é bom saber, porque a visão do cliente, você pode, do visão do cliente, eu estava na loucura do imposto de renda, eu não assisti. Já fica gravado. Já está gravado, está na central de ajuda. Tá tudo lá para você, Ana. Porque no visão do cliente, eu já vejo dentro da própria atividade que o cliente viu, sei lá, 5 vezes. Eu tenho uma cliente que ela vê quando... que já está, né? O cliente é um cliente novo que já está no visão. Ela vê quando eu mando um e-mail, aí fica lá, aparece lá que ela viu o e-mail. Ela vê quando dá perto do vencimento, que é quando ela pega para pagar. Aí, às vezes, ela pega várias vezes, então chega várias notificações de que ela abriu o documento. Aí tá lá, eu já sei que ela abriu 7 vezes. Se ela me falar que ela não viu, eu vou falar, olha, impossível. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... exatamente, alguma coisa está errada, porque aqui está me dizendo que você viu tal dia, tal hora, de tantas vezes, entendeu? Então, eu tenho tudo, de novo, numa tela só da G-Click. Por isso que a gente fez essa opção, entendeu? Perfeito. Tem até o Bernardo Amaral, ele está com a mãozinha para cima aqui também. O Bernardo, ele está usando a nossa integração aqui com a G-Click. Ele falou que quer contar um pouquinho da experiência dele. Está com o microfone, Ber? Tá ouvindo? Opa, Bê, estamos te ouvindo. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo Boa bem. tarde. Tudo bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Diga Então, lá. foi muito engraçado a Tainara, né, falando que foi exatamente o que acontece, que passa comigo com a Alterdata. Parece realmente que eles pararam no tempo. Eu cheguei a experimentar o NF Stock, que no ano passado eles faziam o resgate das notas fiscais, a integração com o fiscal. É uma derrota. É uma derrota. É uma derrota. Simplesmente me deu um trabalho triplicado, né? Porque eu tive que ficar checando tudo. Eles só pegam o dia anterior. Então, se você substituiu uma nota, cancelou, ele não busca, ele esquece alguns dias, não funciona mesmo. Eles me devolveram os dinheiros de tudo que eu paguei, que eu solicitei, que realmente foi péssimo. Mas ele é um bom sistema, né? Eu gosto. Agora, realmente, essa questão da API fechada da Alterdata, né? Eles querem andar sozinhos, eles não querem se compartilhar com outros sistemas. Isso é péssimo. Eu falei muito isso com eles. E hoje o desenvolvimento é tão grande, né? De ferramentas, de alternativas, todas, que se eles não se abrirem para outros, eles vão continuar ficando para trás. A equipe de desenvolvimento deles é boa, só que eles não conseguem resolver os problemas. Você abre chamado, você fica um mês para conseguir resolver. As sugestões que aqui na G-Click são rapidamente, né?
a Vitória, o pessoal todo aí que sempre que eu sugeri alguma coisa, ou outra pessoa sugeriu, pô, se chegou ao mês foi muito, e situações que eu achava que nunca ia acontecer, aconteceram muito rápido. Então, acho muito legal, inclusive, essa questão da G-Click. E a integração que eu estou utilizando da G-Click é exatamente cumprir algumas tarefas que ele busca lá do portal do e-contador, né? Funciona perfeitamente. Eu participei desde o início, eu fui um dos que fui cobaia aí, talvez, no G-Click, mas pô, foi ótimo cobaia, porque não deu nenhum problema, zero. Inclusive, as questões que eu achei que poderiam mudar foram todas alteradas, então, para mim, funciona perfeitamente, principalmente a questão do e-mail, porque eu utilizo o envio de documentos para o cliente pelo e-mail enviado pelo G-Click. E o e-mail enviado pelo contador é muito ruim, o anexo vai com um nome todo esquisito, a escrita não é legal, eu acho que o cliente fica mais perdido do que esclarecido quando recebe e-mail. Já com a G-Click, não. O e-mail padronizado, o arquivo bonitinho, então, poxa, simplesmente eu aperto um botãozinho lá do e-contador, ele puxa todos os anexos que eu quero que cumpra a tarefa, e automaticamente já cumpre toda a tarefa, manda e-mail para o cliente. Eu nem utilizo muito as ferramentas para o cliente do e-contador usar, o cliente mesmo usar o e-contador ou a G-Click, porque ainda estou nesses períodos de implantações, né? Mas eu acho muito interessante, eu acho que vale a pena, né, para você fazer cumprimento de tarefas, não precisa usar o do próprio Alterdata, que eu também não gosto, na toa que estamos na G-Click, né? E outra coisa que eu queria também aproveitar, se vocês me permitirem, é do DigiSaque. Eu acho a ferramenta extraordinária, eu acho que tem que ter. Se você quiser tirar férias, Ana, é o DigiSaque. DigiSaque e central telefônica, senão você não vai tirar férias nunca. É o que aqui está falando. Todo mundo quer falar com você, seu WhatsApp não para. Eu comecei já em nuvem, eu nunca tive escritório físico. Sou um escritório pequeno, somos 13 pessoas, temos 100 e poucos clientes, não somos grandes, mas já temos alguma coisa e sempre trabalhamos todos em home office, em WhatsApp. Eu tenho muito cliente que não vê e-mail, médico, o jogador de futebol, essa turma, não vê e-mail. A gente já procura fazer grupos de e-mails para separar os assuntos. A melhor forma da sua equipe conseguir responder rápido é que as pessoas recebam WhatsApps e e-mails referente a elas, né? Se você, pessoal do departamento pessoal, tá recebendo o WhatsApp ou e-mail de uma pessoa pedindo uma segunda via de boleto do seu honorário, uma guia de simples, um relatório, uma declaração de faturamento, isso vai atrapalhar o trabalho do pessoal do DP e todos os setores. Então, é legal você fazer essa separação. Existe uma resistência muito pequena, tá? Muito pequena, pelo menos da minha parte. Os clientes ficaram achando, poxa, então não vou mais falar com você. Eu falei, não, você vai falar comigo também, mas vão ter outras pessoas para te atender. Então, acho que o que você tem que passar para o cliente o seu atendimento vai melhorar. Porque se eu tiver de férias, se eu tiver doente, se eu não conseguir falar com você, outra pessoa vai estar te atendendo. O que eu não quero é que você deixe de ser atendido. Esse é o mais importante. É o foco nosso aqui, é o atendimento ao cliente. A gente perde muito tempo no atendimento, só que é muito bom o retorno que o cliente tem. A fidelidade dele, não é se você é um cara que entende muito de processamento, entende muito de fiscal, mas que ele consiga falar com você, quando digo você, é com o seu escritório, quando ele precisar. Até porque, se você for atender sozinho, ele não vai conseguir falar com você, você vai deixar a desejar no seu atendimento. Então, você tem que distribuir o seu atendimento, sim. Você tem que tirar férias, sim. Você tem que fazer com o seu escritório indo sozinho. O seu escritório não pode ser você. Eu estou desde o ano passado, nessa empreitada pesada de implantação de sistemas. Essa questão de cultura organizacional não é fácil, né, fazer essas mudanças. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que se eu queria expor, até ver o que o pessoal às vezes tem de sugestões, eu perdi um pouco aí o início, até peço desculpas. Infelizmente, eu não tenho ninguém de TI no meu escritório. Eu que aprendi a fazer muitas coisas sozinho, então todos os sistemas que eu implanto, eu fico à frente. Isso é ruim. Eu gostaria que tivesse alguém. Eu não consigo, na minha equipe,
todo mundo é muito contador, né? O pessoal não é muito... Alguns são muito proativos, procuram e tal, mas é difícil, assim, você achar uma pessoa assim. Se achar, pô, você vai estar andando na frente de muita gente. Mas essa é uma dificuldade que eu tenho. No ano passado, eu resolvi implantar G-Click, DigiSaque, o Pipe Run, CN Smart, uma série de ferramentas simultâneas, consegui implantar quase todas, mas estão todos ainda em desenvolvimento e que vai ser um eterno desenvolvimento. Então, quis passar aí um pouco a minha experiência, o meu achismo aqui, e as minhas dores, que a Alterdata e a dificuldade, às vezes, de agilizar uma implantação por causa de faltar gente. Então, esse período de janeiro a maio agora, eu não andei com nenhuma implantação minha. O que já estava funcionando, estava funcionando. Só que agora eu vou poder voltar novamente, porque não tem ninguém que pudesse dar andamento a isso. E eu achei muito importante também que a Cris falou de você incluir. Você tem que dar o exemplo, você tem que abrir solicitações. Se você não der o exemplo, as pessoas não vão seguir também. Até porque se você se obriga a fazer, você vai ficar de olho se os outros estão fazendo também. Se você não faz, você esquece que tem que fazer, que tem que incluir uma solicitação, e você não vai conseguir cobrar ou visualizar se as pessoas estão fazendo isso, que nem você faz. Então, acho que sempre tem que partir dentro de você, dentro da sua casa, para você conseguir que as coisas funcionem. Então, acho que as implantações estão acontecendo bem, porque eu estou em cima. Eu procuro entender como é que funciona tudo, tiro as dúvidas, participo aqui várias vezes aí nos encontros. Eu acho que são muito importantes. Eu tento, de vez em quando, trazer algumas pessoas, forçar as pessoas a virem, né? E tem que participar. É isso aí, minha experiência que eu queria passar para vocês, pessoal. Espero que tenha ajudado aí o pessoal. E Obrigada, puderem ajudar Bernardo. com as suas também, agradeço. Sensacional. Nada, você sempre arrasando. O Bernardo participa sempre com a gente aqui do nosso Você Pode também, trazendo essa troca de experiência, né, Bê? Que é importante para a gente entender como, de fato, um pode ajudar o outro, porque tem mercado para a Cris, tem mercado para o Bernardo, tem mercado para a Ana. Então, como que a gente pode fazer desse momento aqui uma troca de experiência, né? E só complementando o que o Bernardo falou, com relação a você fazer o exercício como gestor, de lançar as solicitações, você começa a ter uma percepção de quantas coisas vêm por você para a equipe. E foi aí que eu comecei a perceber que que eu já sabia, mas é muito, né? Porque como eles veem no meu celular, eles não falam com a minha equipe. Então, quando você vai abrindo solicitação, você vê, às vezes você abre 10 solicitações por dia, do que demandaram, que era para demandar para a equipe. E se você não abrir a solicitação, está na sua cabeça, você vai esquecer. Então, realmente é um exercício diário, cliente pediu, abre solicitação, cliente pediu. Chega, às vezes, ao ponto, porque o cliente também tem uma questão. Você fala assim, eu vou atender. Quando? Se você não falou quando, dançou. Você ficou livrinho para não atender o cliente, você não sabe qual a expectativa dele. Então, muitas vezes, quando é um cliente que ele fica demandando, eu falo, olha, acabei de abrir um chamado, aí tiro uma foto. Acabei de abrir uma solicitação para você, a equipe vai dar andamento, e em breve, está vendo a meta, a data de entrada, a meta e o prazo legal, o prazo aqui, são esses períodos em que a gente vai responder você. Está tranquilo? Está tudo bem? Então tá bom, Cris. Pode ficar tranquilo que a gente vai atender sua demanda. Mas, eu estou pedindo para o time, tá vendo? Vai lá no time, porque a Cris, às vezes, está em reunião, a Cris está aqui no treinamento, aqui, a Cris não consegue. Aí você vai, aí o cliente é parceiro, você tem que só trazer ele para você e entender isso. Eu acho que foi o que o Bernardo falou, abrir solicitação, chuva de solicitação. Maravilhoso. Pode, claro, Bernardo, fica à vontade. Não quero sair abrindo o microfone aí, né? Só uma pequena coisa também que eu acho que é legal o pessoal tá falando do DigiSaque. O DigiSaque, ele tem uma coisa muito bacana, que ele arquiva, né? Como ele já falou, arquiva não só as conversas, arquivos. Quando eu quero dizer o arquiva, não é só ali de você procurar, mas eu acho que todo mundo que mexe com WhatsApp já deve ter passado por uma situação onde um cliente mandou para você um documento, você não fez um download na hora,
do documento, aí foi fazer na hora que você foi pegar para fazer, opa, vamos baixar, não está mais disponível no celular. E você às vezes fica até sem cara de falar com o cliente porque já passou muito tempo. No DSAC você não vai ter esse problema, porque o DSAC ele fez o download dentro da nuvem dele, né, do arquivo deles, né? Então, a qualquer momento você consegue baixar. Eu passei por uma outra situação agora no dia 31/12, na verdade, já no meu celular parou de funcionar. E eu não consegui fazer o backup das minhas conversas. Então, eu perdi conversas, arquivos, né, que seja, do meu WhatsApp. No DSAC, você pode estar um problema que for no seu WhatsApp, no seu celular, ou o que for, tá lá, tá tudo arquivado. E outra coisa também é que você não precisa sair utilizando todos os relatórios do DigiClick, do DigiSac. O que vai acontecer é que você, na hora que o calo aperta, que você começa a ver, caramba, eu estou atendendo um monte de gente, por que eu estou gastando tanto tempo com atendimento? É a hora que eu comecei a olhar quantos atendimentos o fulano estava fazendo, quantos eu estava fazendo, estava vendo que somava toda a equipe, eu atendia mais do que todo mundo. E aí é a hora que você tem para chamar atenção. E você também conseguir enxergar a conversa do outro, porque é muito ruim se está lá o departamento pessoal conversando, no WhatsApp particular você não sabe nada que está acontecendo, você não tem registro de nada, né? Se está alguma insatisfação ou o que for, se o cliente perguntar, você não tem onde buscar, você conseguir centralizar isso no DigiSac, você tem acesso a esse histórico, né? Então você pode a qualquer momento vir no DigiSac e buscar. A Yara até perguntou aqui, eu não utilizo um número particular, tá? Particularmente, eu adquiri um novo número e adicionei ao DigiSac, porque a minha ideia é desvincular o meu número da empresa. Eu quero que a empresa tenha os seus números próprios, funcionando só para a empresa, para você poder tirar férias, senão você não vai tirar férias nunca. Se botar o seu número lá, já era, vai ficar do jeito que estava. Verdade. E até... Pode falar, Cris. Aqui, na verdade, foi exatamente o que o Bernardo falou. Eu comecei com o meu número pessoal, fiz um processo de migração em que eu deixei esse meu número pessoal para o profissional, criei um novo que ninguém tem, só realmente a minha vida pessoal, e tive um problema com relação a esse meu número da empresa, todo mundo falar. Então, hoje, a gente tem o número da sócia Cristiane, o número do sócio Maltoni, o número da minha equipe, onde todos os funcionários falam, o número do comercial e o número da coordenação da Tainara. Então, tem tudo muito bem segregado e foi exatamente o que o Bernardo falou. Se eu tiver que intervir em algum momento de uma comunicação com o cliente, eu entro, o meu funcionário fala, só um momento que eu vou transferir para a Cristiane, que ela vai dar andamento ao atendimento. E ali eu entro e vou embora, eu vou falando, e depois, se for o caso, agora eu vou voltar ao atendimento para o funcionário, ficou estabelecido? Eu acho que realmente isso é muito bacana, e o que o Bernardo falou, o backup realmente, você não fica, ou você tem uma equipe de TI que vai ficar lembrando de várias mil coisas para você, ou se você não tem, você tem que lembrar. E aí, às vezes, é tantas coisas que caem no esquecimento. Então, para mim, a segurança de eu ter um backup na nuvem de todos os arquivos que eu coloco no G-Click, de todas as coisas que estão no G-Click, me trouxe uma paz, entendeu? Eu brinco. Hoje, agora, eu estou na paz celestial, porque eu não perco mais nada. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Muito bom. E, Ana, só pegando o gancho um pouquinho da experiência que o Bernardo contou com relação à integração que ele está usando do Alterdata, para você que usa o Onvio, é na mesma lógica. O arquivo, uma vez que ele estiver publicado lá dentro do Onvio, nós vamos trazer esse documento para dentro da G-Click. A gente traz o próprio arquivo para a plataforma que você disponibilizou lá. E a ideia é que você use o Onvio como um diretório de documentos. Então, publicou os arquivos no Onvio, o seu cliente ele não precisa acessar o Onvio para que a gente consiga buscar esses arquivos que estão lá, e aí você trouxe o documento, porque aí você pode usar a integração da domínio com o Onvio para disponibilizar os arquivos, a gente traz esse arquivo para a G-Click e ali você faz o que você
você já gosta e já está acostumada. Manda por e-mail, manda por WhatsApp, pode publicar no Visão do Cliente, porque é o próprio arquivo, tá? Não é um link de acesso a domínio, é o documento em si, tá? Então, a lógica vai ser na mesma pegada da Alterdata, tá bom? Mas depois, se você quiser, se dá um alô para a gente ali no suporte, que a gente te ajuda a fazer essa configuração, testa com a DAS do Simples, com algumas obrigações do fiscal, e aí a gente coloca para rodar algumas como teste, tá bom? Ó, a Tainara quer falar, vai, Thay. Vai, Thay, vai que é tua. Não, O não vou Bernardo, falar ele me mais mal da ajuda, gente, Alterdata, não. É porque, na assim, organização do Você Pode. Quando eu esqueço, ele me lembra. Ele eu vou falar arrasa. mais, eu falo mal da Alterdata porque, assim, o Alterdata já foi muito bom, entendeu? E hoje você vê as integrações. Poxa, é porque, assim, a gente tem a prática do cliente acessar a área do cliente dele, entendeu? Claro que vai o e-mail lá para notificar, etc., apesar dele não ver os e-mails e tal, mas fica um diretório de arquivo para ele. Então, a qualquer hora, quero o meu balanço tá lá, ó, mas eu posso te mandar aqui pelo WhatsApp. No G-Click eu já posso, então, até fazer a integração, então melhor ainda. Mais um motivo para mudar para o G-Click. Só que o nosso cliente ele já entra no escritório sabendo que ele vai ter uma área do cliente onde os arquivos deles vão estar lá. Ele sabe que ele vai receber o e-mail, mas ele sabe que ele vai, um e-mail de notificação, até com o próprio arquivo em anexo, mas todos os documentos vão estar lá na área do cliente. Só que aí isso não compensa lá esses problemas de Alterdata. O que eu ia comentar mesmo é sobre o que a Cris falou, né, do exemplo, da tarefa. Ela sofre comigo um pouco, porque eu sou como implantadora, eu sou a maior defensora do sistema. E aí, o que eu falo às vezes? Eu falo, né, por exemplo, tem uma integrante nova na nossa equipe, que eu já passei para ela. O G-Click é a nossa rede social interna. No Instagram você não posta tudo que você faz, você gosta, tudo. O que você faz, o que você gosta, o que você não gosta. No G-Click é a mesma coisa. Tudo que você fizer, posta lá que você fez. Tudo que se você tem algum problema, se você quer mudar alguma coisa, me fala, que a gente vai ajustar, a gente vai ver se tem que ajustar ou não. E coloca lá. O que eu vendo para eles é que tem que estar tudo lá. E outra coisa, eu vendo também para eles as formas de tirar relatório. Então, eu, por exemplo, às vezes eu compartilho uma atividade com outra pessoa. Então, a outra pessoa ela vai fazer a primeira parte, eu vou entrar em segundo. Eu falo assim, para os que você fez, você põe um comentário lá no andamento que você fez. Que aí, quando eu fizer o filtro, o relatório de tarefas, eu ponho lá o flag de último andamento, eu dou um pesquisar com o comentário que ela colocou, às vezes ela só coloca um ok, até em massa, assim, sabe? Um ok de vários. O andamento em massa, né? Ela dá em lote lá os andamentos. Exato. Dá um ok no que você fez, porque para eu saber quais que você não fez, para a gente poder parar e ver qual que é o problema. Aí eu já tem uma barrinha de pesquisar, não preciso nem usar o Ctrl F, uma barrinha de pesquisar, ok, já filtra de novo só daqueles clientes, por exemplo, da ECF, da ECD que a gente fez agora. Da ECD, que ela já colocou no validador para mim. Eu só tenho que dar um ok lá para ver se está tudo certinho e transmitir. Eu já vou lá e vejo quais que ela conseguiu fazer. Aí o que tem erro, ela comenta, erro. E aí eu vou criando ali, fazendo minhas próprias técnicas ali no G-Click, aí eu vendo alguma coisa, eu já falo, olha, tem essa sugestão, você pode fazer dessa forma. Tem esse relatório aqui que você pode ver. Quando eles outra coisa que eu falo, assim, que eles têm que entender o sistema. Não use o sistema por usar. Entende o sistema. Porque, por exemplo, tem uma situação. Aquela tarefa precisava ser dispensada. Eu tive uma situação que estava sendo cancelada as atividades. E a última atividade era o e-mail automático. O que aconteceu? Foi o e-mail para o cliente sem nada. Sem anexo, sem nada. Aí eu parei e falei assim, olha, passando o conceito, se a tarefa não se aplica, porque não teve movimento, você dispensa. O dispensar é para mostrar que não teve. Cancelar é só para aquela atividade que não aconteceu por algum motivo, mas que o processo andou, as outras atividades andaram. Então, quando você vê que o seu usuário está, de repente, usando errado, você para e ajusta alinha o conceito na hora, para não cometer. E mostra, igual a gente faz com o cliente, mostra o porquê das coisas no G-Click. Então, quando eu monto alguma coisa nova lá, eu digo assim, eu estou fazendo por conta disso. Tem alguma coisa?
Tá bom para você? Não tá? Com o imposto de renda foi assim. A gente viu, aí pensamos no que tinha que ser e tal, alinhamos tudo e tal. Aí, quando a gente gerou, aí na hora que você gera as atividades, mas aquela porrada de coisa. Mas, aí, no final, que a gente viu que o cliente deixou, a gente vivenciou de novo, o cliente deixou tudo para o final, a gente viu que algumas coisas a gente podia ter deixado menor, podia ter feito de outra forma, entendeu? Podia ter colocado, sei lá, uma atividade sei lá, uma atividade que você pode botar um texto, alguma coisa assim. O financeiro, a gente, de repente, podia ter colocado uma parte de cobrança ali do G-Click. Tem algumas coisas que a gente utilizando, a gente vai vendo que é melhor de outra forma. E aí, se você só perguntando, é comunicação constante. É isso aí. E tem coisa, né, Thay, que você vai sentindo o feeling, né? Não adianta, às vezes, você querer também, eu tenho que colocar todas as 75 funções que tem na plataforma. Vai colocando aos poucos, porque é uma mudança, é uma adaptação para quem está usando o sistema também, né? Pode sim, Bernardo. Pode, Bernardo, vai lá. Sou educado. Então, diga lá. É perfeito isso aí. Você não precisa chegar e eu vou desenhar tudo que meu escritório faz para tacar tudo dentro do G-Click ou em qualquer ferramenta que for, que você não vai dar conta. Então, acho que é legal você ir por etapas. Começa, de repente, com um departamento. Até serve de teste, né? Você conseguir fazer com que ele rode bem. Depois você vai para um outro, porque aí você vai conseguir dar uma atenção maior, porque senão você vai diluir a sua atenção, tudo vai andar muito devagar, vai ficar tudo pela metade. Então, às vezes, você não precisa chegar e estar com o departamento pessoal, fiscal, contábil, financeiro, despachante, né? Certificar tudo rodando já de uma vez. Você pode... deixa eu fazer aqui o departamento pessoal. Qual é o mais importante para mim? O departamento pessoal? Então, vamos lá. Equipe de departamento pessoal, vamos cair aqui na nossa implementação. Vou estar aqui 100% para vocês, não sei o quê. Vamos ver os problemas que vão dar. E é aquela questão, o que você vai montar de início não é daqui a um mês ou daqui a uma semana, já pode estar totalmente diferente. Você vai vendo o que dá certo e o que não dá certo. E é muito importante você ter essa conversa com a sua equipe, né, com o pessoal que vai utilizar. Fala, olha, gente, vocês é que vão estar utilizando, não vou ser eu. Então, eu preciso saber se isso aqui está também te ajudando, se isso está te dando mais trabalho, está levando mais tempo. E as pessoas também têm que ter um pouco de paciência. Então, você tem que saber medir isso. Falar, olha, eu entendo, você tem que chutar a pessoa, dependendo do que for, você entende e fala, olha, isso aqui agora está assim porque é o início, porque você está aprendendo, ou porque está tendo que fazer o cadastro, mas daqui a pouco você vai estar com uma base melhor, a funcionalidade melhor, já vai estar mais íntimo do sistema e funciona. Hoje, o pessoal do departamento pessoal, que foi o meu primeiro departamento a começar a botar as coisas, a própria equipe já entra em contato com o G-Click, hoje já consegue entender melhor a ferramenta. Então, e não deixa tudo centralizado em você, né? Porque imagina se eles sentissem a necessidade, tem que passar para você, depois passa para o suporte. O processo ele não fica fluido, né? Exatamente. Então, se você conseguir tá ensinando, né? O importante é esse, né? Você ensinar o pessoal a utilizar a ferramenta onde resolver os problemas e não pode ter não funcionou, vou fazer minha gambiarra, né? A gente até estava falando aí da gambiarra, o jeitinho. Esse aí é um mal que é difícil de a gente sair, né? De a gente se desvencilhar. Numa emergência, tudo bem. Só que até na emergência não continua, porque se você deixar para depois, isso depois nunca acontece. Vai ficar lá, aí quando der, se você precisar de novo, vai ser sempre em cima da hora, e você nunca vai conseguir resolver. E os meus problemas, as questões que eu tinha aí com imposto de renda, por exemplo, eu fui resolvendo tudo durante o imposto de renda e eu fiz questões. Eu mandava mensagem, seja para G-Click, ou seja por que for, né? E com a equipe e tal, durante o processo, mas eu procurei não deixar morrer. Porque senão, quando chegar no próximo ano, você vai estar com os mesmos problemas e novamente você não vai corrigir. Verdade, verdade. E uma coisa que eu posso destacar é o seguinte, eu acho que não existe ninguém que é bom em tudo, né? Eu acho que você tem ou você tem um especialista de poucas coisas, ou você tem uma pessoa boa de muitas coisas.
seja o sistema Alterdata, Domínio, o que quer que seja, o know-how deles é contabilidade. Quando eles começam a entrar controle de tarefas, formas de contato e tudo mais, eles vão conseguir fazer bem. Só que eles não são especialistas naquilo. A AGClick, ela é especialista nessa parte de tarefas para contadores. Então, eu não estou querendo estimular as pessoas a não usarem, mas eu acho que vale a pena você pegar ferramentas variadas, que você vai estar sempre com a melhor ferramenta, no máximo. Não vai ficando para trás, como está acontecendo com a Alterdata, que está ficando para trás quando ela quer abraçar o mundo. Então, se você variar, você diluir as suas atividades em ferramentas específicas, eu acho que você vai conseguir estar sempre chegando ao máximo de rendimento, ao máximo de prestação de serviço, de produtividade que vocês podem conseguir. Não, perfeito. Diga, Thay. Só complementando aqui, realmente, e no caso, eu fiz a pesquisa de campo aí, de comercial aí para escolher a AGClick. Eu pesquisei, a gente tem uma cultura aí na empresa da gente, antes de contratar um sistema, a gente tem que cotar algo em torno de 3 a 5. Foi muito difícil, assim, eu falava, meu Deus, não é possível que não tenha um sistema de tarefas para contabilidade especificamente. Então, assim, o que primeiro aparecia no GClick? Tem um concorrente, que é um concorrente forte, que eu agora não me esqueci o nome, eu sei que ele é azulzinho. Eu esqueci o nome dele, mas é um concorrente que ele também tem a mesma coisa. Vender o sistema de contador para contador. Mas eu fiz uma reunião com eles, uma apresentação e tal, comparando. Eu me lembro que eu consegui encontrar só 4. Dos 4, o GClick foi o que realmente forneceu o maior nível de integração de informações para a gente. Mesmo, por exemplo, no caso desse concorrente que eu mencionei, o WhatsApp, a ferramenta do WhatsApp é deles, não é de uma outra ferramenta. E aí eles tinham um preço até um pouco assim, caro, assim, comparando com a DigiSaque. Tinha algumas integrações e tal, não sei o quê, mas quando eu tive a apresentação com a GClick, eu consegui realmente sentir que era uma coisa de contador para contador. Então, até os exemplos que foram dados, as coisas que me mostraram na apresentação, realmente era coisa, eu falei assim, gente, parece que essa pessoa me conhece, sabe que eu quero o que eu preciso. Porque que eu não senti até com outro, que é, se eu não me engano, acho que é até um pouco mais antigo, e que foi o que a gente chegou, assim, muito do que a gente chegou na conclusão de que a gente ia fechar com a GClick mesmo. Aí a gente até, eu conversei com uma amiga que trabalhou no escritório que tinha GClick, que usou o G1, G1. Eu usei o G2, que ela falou, não, é muito bom e tal, é dinâmico, é uma coisa que realmente facilita. Foi nisso que a gente, realmente, o diferencial, eu acho que é de contador para contador e personalização. Acho que a palavra que ganha no GClick é a personalização, para que a gente, quanto a gente consegue trazer do que realmente a gente faz, que eu também não senti na outra ferramenta. Era meio engessado, sabe? Era uma coisa que pra gente aqui, por exemplo, no ritmo que a gente trabalha, que a gente muda as coisas rápido, que pensa, já muda para o próximo mês, né? Aí a gente tem realmente esse poder de personalização hoje na GClick, até porque o nosso processo de implementação interno, o nosso controle é feito pela GClick. Então, as nossas demandas também são controladas por lá dessas rotinas recorrentes. Diga, Bernardo. Levanta a mãozinha. Vamos lá. Eu antes da GClick, eu cheguei a utilizar o Pipefy, né? Que me dera só uma ferramenta, porque eu não sabia que existia assim, ferramentas específicas para contadores. É uma ferramenta até fácil de usar, boa e tal, mas ela é genérica, né? Ela não tem nada específico para contador. Então, é uma ferramenta muito boa, mas que você tem que partir do zero, né? Então, acho que essa questão da GClick realmente de ser
já te trazer uma coisa muito direcionada, pronta, né? Então você partir do zero é ruim, mas você adaptar uma coisa já existente é muito, muito mais tranquilo, né? E você aprende, né? Aprende muito. E você tem que inventar a roda não é fácil, né? E, Uhum. e com relação de WhatsApp, o WhatsApp eu acho ótimo preço. A G-Click, olha só o que ela me agregou. Eu conheci o Digisac pela G-Click. Eu conheci o Pipe Run, que eu estou fazendo mais agora a implantação por causa da G-Click. Eu já tinha conhecido o Pipe Drive e o Pipefy funciona dessa forma também, e outros eu achei muito interessante. Também tem atendimento ótimo, já tem integrações diretas com a G-Click, né? Eu acho que tem uma conversa muito boa. Então, ferramentas que a G-Click utiliza, na contratação, eu recebi as coisas do Pipefy para assinatura, eu achei muito legal. Então, também é legal para quem não tem algum sistema de vendas, né? Marketing e tal, que tem integração com a G-Click, tá? Então, já dou essa dica aí. E o Digisac, eu tenho uma crítica que eu não conheço outros, então eu não sei se é uma crítica válida. Eu não fico tanto tempo assim no computador, eu fico muito no meu celular, né? Às vezes estou na rua, às vezes até em casa mesmo, e ele só não roda muito bem no celular. Então, se ele chegasse igual um WhatsApp, literalmente, né? Já que é um WhatsApp, a gente quer utilizar ele também com o WhatsApp, né? Então, Uhum. eu acho que esse é o único ponto fraco para mim. Não vejo outro problema no Digisac, mas que ele roda, tá? Ele roda, só não é tão... não é igual ao WhatsApp. Não é tão rapidinho, né? Não é tão rápido, trava ainda um pouco. Eles estão Mas até onde eu tentando... sei, eles estão melhorando o mobile deles também. Acredito que em Então, eles já têm breve É, uma outra vem versão, eles têm novidades dois. aí. nesses É, Tem últimos dois encontros que a gente tem tendo com aplicativos. eles, a gente tem falado sobre isso e parece que eles estão nessa pegada mesmo. Eles entendem que existe preparar mobile, né? essa preparação. Eles Pessoal, estão evoluindo. Já fizeram uma versão 2, tem dois aplicativos deles, né? é, De mobile, lá Aham, na Play Store tem uma mais Digisac light, né? 2.0. aham. Isso. Mas eu fico variando. Será que eu instalo um, volto para outro e tal. Esse aí é a única coisa que não é muito confiável, digamos assim, mas a gente ainda mais pelo preço, tá, gente? Eu pesquisei alguns preços. O preço de Uhum. saque é muito bom, então, quando você pensa no custo-benefício, eu acho que não vai ter nenhum tão bom com o preço com o que oferece. Ou pode até ser mais barato, mas vai oferecer muito menos, ou vai ser absurdamente mais caro e eu não consigo dizer a experiência da qualidade do serviço, né? Se vai ser realmente melhor, se vai funcionar no celular, eu não sei. Aqui na G-Click hoje a gente não quer deixar para vocês como única opção usar a plataforma somente da Digisac. A gente também está procurando outros parceiros para que vocês tenham também outras opções, né? Igual com o RP Contábil, que nós temos integração com vários RPs. A ideia da plataforma de atendimento é essa também, né? Não ser um serviço hoje exclusivo da Digisac. Em breve vão ter novidades, sem muitos Aguardem, spoilers. aguardem. Eu sei que Aguardem. tudo você pode, a gente lança uma novidade, mas dessa vez vocês vão aguardar um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, Meninas, vai, Michael, vai que é tua. eu gostaria de profundamente assim, agradecer a participação de todos vocês, principalmente, claro, da Cris, da Tainara. Dizer que eu sou absolutamente apaixonado por vocês. Eu sigo a Cris em todas as redes sociais possíveis. Ela tem um canal no YouTube. Eu aprendo muito, porque, assim, querendo ou não, aqui na nossa implementação, né, a gente é implementador, mas não trabalha necessariamente dentro de uma contabilidade. Então, o que a gente tem de conhecimento, o que a gente tem de informações técnicas, é o que a gente aprende com vocês, né, nos treinamentos. São as perguntas que a gente faz, são as trocas que a gente tem. E eu aprendo muito, muito, muito quando a Cris ela se posiciona, ela mostra como que a cultura dela funciona, com a Tainara, que aprendeu
muito o sistema bem rapidamente, até fiquei muito surpreso do todo o nosso processo de implementação e como que ele foi. Então, quero agradecer do fundo do meu coração a participação de vocês são um exemplo, tanto que eu trouxe para a Lore. Quem é que a gente vai chamar? Vamos chamar o Maltônio, porque eu sou extremamente apaixonado por eles. Fiquem ligados, porque outros podcasts vão existir, esse é só o primeiro, a gente está falando de cultura organizacional, a gente vai preparar outros temas também, quem sabe você não vai ser um próximo convidado aqui para estar falando um pouquinho sobre a experiência com a G-Click, beleza? É então, isso galera, aí, gente. agradeço aí pela participação de todo mundo. Um grande beijo no coração de todos, viu, Lore? E na semana que vem, quinta-feira, tem Você Pode, no mesmo horário, 3 horas da tarde. E eu espero vocês lá para estarem junto conosco, aprendendo cada vez mais sobre a nossa plataforma. Meninas, muito obrigada pela tarde. O tempo voou com a gente aqui, estamos quase a 2 horas conectadas. É sinal que a conversa foi boa e eu espero que tenha sido de grande aprendizado para todo mundo. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Boa tarde aí para vocês e até na semana que vem com outro Você Pode. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Obrigada. Até a próxima. Tchau.